Bom dia, meu querido. Faz tempo que a gente não se vê aqui no canal. Eu estou voltando hoje a publicar as meditações bíblicas, Palavra Viva 2025. E com a graça de Deus, espero fazer isso semanalmente nesse ano, durante as segundas-feiras. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, nós estamos retomando esse projeto que eu creio que é um projeto do Senhor para as nossas vidas. E eu tenho tido testemunhos da edificação que estas mensagens têm promovido no coração de muita gente. E hoje eu convido você a meditar comigo numa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração neste comecinho de ano, quando eu estava buscando uma direção com relação ao que Ele tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família neste ano. E a frase que veio ao meu coração é aquela que se encontra lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, quando Deus pergunta para Abraão assim: haveria algo impossível para Deus? Essa foi a palavra que veio ao meu coração para a minha vida neste ano. Haveria algo impossível para Deus? Eu quero meditar um pouquinho com você nessa palavra hoje. Deus estava andando com Abraão e dando a ele promessas de uma descendência gerada por ele. Abraão já era um ancião, Sara também, sua esposa, era uma anciã, beirando 100 anos de idade, Abraão, e Deus apareceu a ele na forma de 3 anjos se manifestando e conversando com Abraão e com Sara. E Deus, no seu diálogo com Abraão, prometeu que dali a 1 ano ele voltaria e Sara estaria abraçando um filho. E eles duvidaram por já serem velhos e por já terem passado o tempo de gerar filhos. E Deus trouxe essa pergunta para Abraão. Essa é uma pergunta retórica, na verdade. Deus não estava procurando saber a respeito disso, né, com Abraão. Deus estava fazendo uma pergunta retórica para que Abraão e Sara refletissem e se lembrassem quem é o Senhor. Através dessa pergunta, Deus estava se revelando como um Deus que não se limita às condições humanas. Um Deus que supera, que ultrapassa as condições humanas. Através dessa pergunta, Deus estava revelando um Deus que desafia a lógica natural das coisas. A lógica natural seria que Abraão e Sara viessem a falecer ali daqui a pouco tempo. Eles já tinham quase 100 anos de idade. E muito menos gerar um filho. Mas Deus é um Deus que desafia a lógica humana e natural das coisas. Essa pergunta, ela traz à memória também um Deus que faz e sustenta suas promessas até que elas se cumpram. Então, quando Deus perguntou isso a Abraão, ele estava provocando a reflexão e dizendo para eles assim: olha, lembrem-se de quem eu sou. E eu quero trazer essa mesma reflexão para você e para mim nesse dia. Lembre-se de quem é o Senhor, de quem é o Senhor na tua vida, de quem é o Deus que te sustenta, que te protege, o Deus que te direciona. E quando você estiver enfrentando os desafios da vida, faça essa pergunta para você mesmo. Haveria algo impossível para Deus? Haveria algo demasiadamente difícil para o Senhor? Lembre-se de quem Deus é na tua vida. Ele se revela posteriormente a Moisés como o Eu Sou, aquele que existe, sempre existiu, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Ele é suficiente. Aleluia, lembre-se disso na sua vida. Lucas 1,37, aqui tem uma resposta para essa pergunta. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Aqui é o anjo Gabriel falando com uma jovem chamada Maria, após receber o anúncio de que ela geraria o Filho de Deus. Mesmo sendo virgem, mesmo não sendo casada, mesmo não tendo marido, como que ela poderia gerar um filho,
ainda mais um filho de Deus. Então o anjo Gabriel falou: para Deus não há nada impossível. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Eu creio que é assim que Deus age na nossa vida. Quando nós nos deparamos com os impossíveis, nós temos que buscar recursos no Espírito Santo. Que o Espírito Santo desça sobre você e desça sobre mim neste ano, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te cubra com a sua poderosa sombra, com a sua poderosa unção, e gere em você os frutos, os filhos espirituais que precisam ser gerados, os resultados espirituais que precisam ser gerados em nome de Jesus. Porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Eu creio que alguns frutos nascerão neste ano de 2025 na minha e na tua vida. Mas isso só será possível pelo poder, pela virtude, pela graça do Espírito Santo descendo sobre nós. Faça um pequeno exercício neste momento. Hoje é dia 21 de janeiro de 2025. Projete um pouco a sua mente, a sua fé, para o dia 21 de janeiro de 2026. Onde você quer estar nesse dia? Eu não digo tanto de lugar físico, mas eu digo de lugares espirituais. Eu digo de conquistas espirituais, de crescimento no reino de Deus, crescimento interior, de conquistas interiores que se refletirão também em conquistas exteriores. Mas faça uma projeção daquilo que você quer alcançar neste ano. E creia que o Espírito Santo descerá sobre você, e você, pela fé em Deus, alcançará essas promessas. Aleluia. Romanos 4,3 diz assim: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe foi contado como justiça. Abraão creu em Deus. Abraão não duvidou movido pela sua circunstância ou devido à idade avançada de Sara, mas ele creu na palavra de Deus. Isso lhe foi contado como justificação. Isso lhe foi contado como salvação. E aí eu pergunto para você e para mim, por que será que nós desistimos tão fácil? Por que será que nós deixamos de crer naquilo que Deus nos promete? Será que é porque não temos fé suficiente para acreditar que Deus realmente realizará aquilo que Ele prometeu? Será que não temos depositado nossa confiança, nossa esperança no Deus que tudo pode, que tudo realiza? Será que temos concebido e conhecido um Deus limitado? Será que temos visto Deus como um ser que se condiciona às nossas limitações, às nossas barreiras humanas? Abraão creu, e isso lhe foi contado por justiça. Deus pode fazer, como disse Paulo, tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, os que cremos. Se você crê, o poder de Deus opera em você e você pode sim alcançar as promessas de Deus. Aliás, você alcançará, em nome de Jesus, as promessas de Deus para a tua vida. Creia, e isso vai ser contado a teu favor, como justiça. Aleluia. Porque é pela fé que nós andamos, é pela fé que nós saímos do lugar onde nós estamos e avançamos para aquelas coisas que diante de nós estão. Porque será que muitas vezes ficamos como que um exército marcando passo, sem sair do lugar, marchando, mas sem sair do lugar? Porque falta-nos uma medida de fé maior, mais robusta, mais completa, para que realmente Deus nos impulsione na jornada e na caminhada espiritual. Eu creio que este ano de 2025 será um ano de impulso na fé, de progresso na fé. É vontade de Deus que a nossa fé tenha progresso. E você vai progredir, eu vou progredir em nome de Jesus. Porque nós somos movidos pela fé.
e aqueles que são movidos pela fé, diz a palavra de Deus, não retrocedem, mas prosseguem para alcançar a salvação. Aleluia! É pela fé que nós nos movemos. De fé em fé, de glória em glória, como nos ensina a palavra de Deus. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você é nascido de Deus, se você tem certeza da sua filiação a Deus, se realmente você nasceu de novo da água e do Espírito, então você vence o mundo. Você já vem com selo de vitória, desde o nascimento. Aleluia! Esses dias eu estava conversando com um discípulo e eu falei assim: você já viu o significado desse seu nome? Esse seu nome significa aquele que rompe saída. Então você já vem com esse DNA desde o nascimento. Esse seu sobrenome significa aquele que rompe saída, né? Então, Deus é aquele que já nos destina, já nos carimba, vamos dizer assim, com a vitória, desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento, nós já temos esse selo de Deus sobre nós, aleluia, porque nascemos do Senhor. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem escreveu isso foi o apóstolo João. Ele escreveu isso já na sua velhice. Pode ser que estivesse até já preso na ilha de Patmos. Ele escreveu isso ao mesmo tempo, na mesma época em que escreveu o Apocalipse, primeira carta de João. E aqui está escrevendo alguém que vivenciou isso nos mínimos detalhes da sua vida. Alguém que se converteu muito jovenzinho, que viveu ali ao lado de Jesus durante sua missão terrena. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, João foi considerado como uma das colunas da igreja, junto com Pedro e Tiago, e era um dos três apóstolos mais principais da igreja primitiva ali. E João viveu uma longa vida, morreu velho, foi o último a falecer daquela geração apostólica. E ele amadureceu bastante a vivência com Cristo ao longo da sua caminhada. E ele poderia dizer com toda propriedade: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João venceu o sinédrio, venceu os sacerdotes da época, venceu a oposição do Império Romano, venceu a idolatria dos povos que não conheciam a Cristo na igreja primitiva, venceu as heresias do anticristo. João venceu o mundo, né, da sua época pela fé, pelo seu amor profundo por Jesus, pela sua intimidade profunda com Jesus e pela fé que emanava desse relacionamento que ele tinha com o Senhor Jesus. Então ele poderia dizer, e tinha toda a propriedade para dizer isso: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas você pode dizer assim: mas João estava preso, estava condenado, estava exilado, e mesmo assim ele estava, como se diz hoje, cantando vitória? Exatamente, porque a métrica de Deus é diferente da nossa. As medidas de Deus são diferentes das nossas. Às vezes a gente avalia sucesso por parâmetros humanos, mas os parâmetros de Deus são outros. Os parâmetros de Deus você realmente viveu e cumpriu a vontade de Deus na sua vida, o propósito para o qual você foi criado, então você é um vencedor. Não importa a circunstância ao seu redor. Se você cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, você é um vencedor. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Então, querido, essa mensagem é a primeira mensagem deste ano, uma mensagem de fé. Eu quero que você guarde isso na sua mente, no seu coração, e sempre se faça essa pergunta. Faça essa pergunta para você mesmo. Haveria algo impossível para Deus? Porque para Deus tudo é possível. E quando nós cremos e vivemos, isso nos é contado como justiça a nosso favor, nós somos justificados e vencemos o mundo. Amém? Então, eu deixo contigo essa palavra nesse dia, primeira deste ano, em nome de Jesus, que seja uma bandeira
para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua realidade neste ano. E daqui a um ano nós vamos estar aqui de novo, né, contemplando o que Deus fez ao longo desses próximos 365 dias nas nossas vidas. E vamos ver como Deus honrou essa palavra em nossas vidas. Eu declaro isso pela fé, na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra não está longe de nós, está na nossa boca e no nosso coração. E nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra em nossas vidas e declaramos que cremos nela de todo o coração. Cremos no sacrifício poderoso de Jesus ali na cruz em nosso favor e invocamos o poder deste sangue e deste sacrifício sobre as nossas vidas neste dia, em nome de Jesus. Marca-nos, renova-nos na fé, Senhor, renova-nos na esperança, renova-nos na confiança, e que possamos, ó Pai, alcançar as promessas, assim como Abraão creu, lhe foi contado como justificação, e ele herdou as promessas que o Senhor fez a ele. Assim nós oramos e te agradecemos por este dia. Abençoamos a realidade de cada um, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos avançar cada vez mais na vida espiritual, Pai, na vida interior, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido, por ouvir essa palavra. Você que é novo aqui no canal, eu adicionei alguns contatos aí na lista de transmissão do WhatsApp. E fico muito feliz se você se inscrever no nosso canal, @Novo e Vivo Caminho 1972. E você vai receber semanalmente essas ministrações. E ali tem muita coisa também da nossa vida que a gente compartilha, momentos, viagens, bichos, plantas, indígenas, etc. e etc. Muita coisa ali que você pode estar vivenciando junto comigo, tá bom? Te agradeço, peço que você reparta essa mensagem de fé e de esperança para outras pessoas do seu convívio. Que Deus te abençoe poderosamente e seja luz.